Olá, empreendedores! A nossa aula de hoje é sobre plano de marketing. O que é um plano de marketing? O que tem dentro de um plano de marketing? Então, a gente vai começar a desenvolver esses assuntos e falando já, da segmentação e do posicionamento, que são duas chaves muito importantes dentro do nosso plano de marketing. Bora para a aula! Então, como que se constrói um plano de marketing? Quais as diretrizes que a gente vai utilizar? Quais os elementos estratégicos que compõem o plano de marketing, né? Que são lá os 4 P's do marketing. A gente vai conversar também. E a construção do plano de marketing a partir da estruturação desses elementos estratégicos. A gente vai ver cada um desses elementos, que é produto, preço, prazo e promoção, como que estrutura eles para desenvolver esse plano de marketing. O objetivo aqui é compreender como produzir e aplicar um plano de marketing dentro de uma empresa. O plano de marketing ele vai entrar lá junto com o plano de negócios, né? Que a gente está elaborando, desenvolvendo ao decorrer do curso. Como eu mostrei para vocês, muitas das perguntas lá já foram respondidas do plano de marketing e vocês vão continuar respondendo elas ao longo do curso, ao longo da aquisição de conteúdo que vocês forem tendo durante o curso. Então, o que o plano de marketing traz? Uma descrição organizada das estratégias de marketing que a tua empresa escolheu ter para ela. A sua principal função é servir de ferramenta de orientação prática para a execução de um plano. Ou seja, o plano de marketing é um documento no qual as decisões estratégicas do marketing são devidamente formalizadas. Lembra que eu falei que planejamento não pode ficar só na cabeça do empreendedor? Mais ou menos isso, segue essa linha. Você precisa formalizar isso, como empresa, para que não fique só na tua cabeça e todo mundo consiga compreender qual que são as tuas estratégias, de marketing nesse momento na tua organização. E o marketing visa a orientação permanente das ações de mercado a serem tomadas para a realização dos objetivos da empresa. O plano de marketing é alinhado conforme a segmentação de mercado que você atua e a definição do seu posicionamento de mercado. Então, você pega a tua segmentação, qual o segmento que você atua e o teu posicionamento de mercado ou o posicionamento de mercado que você quer ter e juntando eles, você vai construir o teu plano de marketing. Como eu falei, não adianta a gente tentar focar muito num determinado modelo de negócio, porque cada modelo de negócios, às vezes, mesmo vendendo o mesmo produto, cada modelo tem um posicionamento diferente ou um público diferente. E tudo isso precisa ser direcionado para aquele teu consumidor, para aquele teu cliente. O que é segmentação de mercado? Através dela, por ela, a gente vai definir qual que é o nosso segmento, o mercado ou o grupo de clientes que a nossa empresa vai oferecer esses produtos ou serviços. Nesse momento, a gente leva em consideração que os consumidores são diferentes em alguns aspectos, que eles podem ser usados para dividir o mercado total, e de que os segmentos são identificados por meio de características possíveis de serem medidas. Aqui na segmentação, a gente pode utilizar essa da persona, A persona, ela traz bastante informações do nosso segmento, do nosso mercado, do nosso grupo de clientes, quem é o nosso foco, quais características a persona tem, elas vão dar um bom norte para nós aqui na segmentação. Elas caminham juntas. E para isso é importante a gente utilizar de critérios para escolher o grupo de clientes para o qual pretendemos vender. Quais critérios que nós vamos utilizar? A gente já falou lá, quando estudou clientes e persona, que eles podem ser, que o cliente ele é mais generalizado, A persona é aquele teu cliente ideal. Então, aqui ele traz alguns critérios que a gente pode se utilizar.
por exemplo, geográfico, dividindo com base na localização, no país, na microrregião, no clima que as pessoas moram. Por exemplo, você não vai ir no Nordeste, lá na Bahia, vender blusão de lã. Não faz sentido, né? Tipo, pelo menos para mim não faz sentido. Quem que vai usar um blusão de lã na Bahia? A menos que venha viajar. E no demográfico, por exemplo, dividindo conforme as características, rendimento, sexo, escolaridade. E o psicográfico, eu dividi com base nas opiniões, nas atividades e interesses, que ele tem um foco maior e psicográfico já na persona, já nessa compreensão mais subjetiva do cliente que nós temos, da nossa persona em si. A gente analisa aqui o estilo de vida dela, a personalidade, seu comportamento, os problemas que ela tem e quais as formas que nós vamos abraçar problemas dela e apresentar a solução desse problema para elas. Então, identifica esse teu segmento, né? E isola do restante do mercado, porque se você chutar para todo lado, pode dar certo, mas a chance é muito grande de dar cagada, né? Perdão da palavra, mas quando a gente isola um mercado, não é esquecer do resto do mercado, né? Porque o bom negócio, ele não se fecha só naquele grupo, porque aquele grupo, em um momento, pode mudar de ideia e migrar do teu segmento para outro. Mas a empresa, sim, ela tem que estar buscando novos mercados, mas no momento de fazer a construção de um produto ou serviço, isolar esse segmento que ela está, para conseguir estudar a fundo ele e elaborar um plano de marketing sobre esse produto ou esse serviço que ela tem para oferecer. E o posicionamento de mercado, né? O posicionamento de mercado é uma postura estratégica assumida pela empresa para dirigir o seu comportamento competitivo diante de seus concorrentes e clientes. O posicionamento de mercado tem que estar em sincronia com características dos clientes e também considerar as estratégias dos concorrentes. E aí eu trago um modelo aqui de estratégias competitivas do Michael Porter, Michael Porter, não sei muito bem como é que está a pronúncia, mas aqui a gente analisa a vantagem competitiva e o alcance competitivo em 4 setores que podem ser combinados. Por exemplo, em relação ao preço, eu posso me posicionar no mercado sendo liderança em custos, tendo preços mesmo financeiros praticados mais baixos, ou que isso vai me trazer, né, automaticamente um alvo mais amplo, ou eu posso escolher uma liderança em custos mais focada, que vai buscar um alvo mais restrito, nesse caso, baixando a minha vantagem competitiva, mas aumentando o meu alcance competitivo. E na questão de singularidade, se eu me tornar mais singular, mais diferenciado, eu tenho um alvo mais amplo. E no caso de diferenciação focada, eu tenho um alvo mais restrito. Esse é um modelo, né, de certa forma, um gráfico que foi construído pelo Michael Porter, e a gente não precisa, assim, entender exatamente o que é cada área disso, sabe? Mas a gente tem que entender qual área que nós queremos estar, escolher qual os quadros que nós queremos. Se a gente quer ser liderança em custos, se nós queremos ter uma diferenciação de mercado mais focada ou uma diferenciação de mercado mais aberto, né? Isso aí nós precisamos entender. Qual que é o nosso posicionamento de mercado, em qual dos quadrantes nós estamos ou queremos estar com a nossa organização. A singularidade, ela tem relação com produtos e serviços com características únicas, enfatizando os benefícios que são exclusivos e mais importantes do que o preço. Em relação ao preço, os preços inferiores à concorrência eles estão voltados àqueles que são liderança em custos, né?
Compras de baixo custo com benefícios mais diretos e não benefícios potenciais ou produtos que têm um grande potencial de desenvolvimento, de singularidade. Aqui o foco mais é na escala de produção. Quando se fala de preço, de liderança em custos, a gente está tendo um foco maior na escala de produção. Enquanto na singularidade, você tira o foco da escala de produção e busca ser mais exclusivo e único no mercado. Então, qual a nosso desafio é qual estratégia que a gente vai adotar. E aí, para a gente decidir qual estratégia que a gente vai adotar, existem perguntinhas que a gente pode responder, né? Você tem que efetuar essas duas perguntas em primeiro momento para começar a compreender em qual posicionamento de mercado você se enquadra ou quer se enquadrar. Qual o principal fator que influencia na decisão de compra dos consumidores presentes no meu segmento escolhido? Então, o que decide, o que influencia a compra do meu cliente, do meu consumidor no mercado que eu tô? Ele compra por preço? Ele compra por qualidade? Ele compra por exclusividade? Ele compra um tênis todo rasgado da Balenciaga? Balenciaga? Nossa, agora eu não sei se eu falei, pareceu tão estranho o som da palavra. Mas ele está comprando o benefício de usar o tênis, ele está comprando a marca, ele está comprando o preço? Com certeza não nesse caso, né? Mas o que ele está adquirindo? Se ele adquirir um All-Star, por exemplo, do meu ponto de vista, é um tênis que ele está adquirindo para a vida. Porque eu já usei um All-Star por mais de 10 anos e você não percebia que ele tinha mais de 10 anos. Então é um preço, um calçado que na época era um baixo custo, mas que tinha uma boa qualidade. E aí, hoje em dia, a gente compra muito mais a marca All-Star do que em si a característica do produto, que é a durabilidade. Nem sei dizer se hoje em dia um All-Star dura tanto quanto os All-Stars de antes, né? E olha que eu sou novinha, gente. Bem novinha. E o meu All-Star eu peguei na 5ª série e ele durou muito tempo. Eu só me desfiz porque meu All-Star era de caveirinha com rosa e já não fazia mais sentido para mim um tênis desse, daí eu doei. Mas qual que é a influência que foi aplicada em mim para adquirir aquele calçado naquela época, né? Lembrando que os consumidores mudam e os consumidores do All-Star podem ter mudado durante o tempo. Então pense se os teus consumidores também não mudaram durante o tempo. Qual o tipo de influência que eles têm na hora de comprar? E a segunda pergunta é qual o posicionamento que deve ser adotado para se obter vantagem competitiva. Ou seja, né, proporcionar vantagens reais para a empresa ser escolhida pelos consumidores. Qual que é o posicionamento que eu quero ter para que eu seja preferência? Para que os meus consumidores me escolham? Então, se eu respondi a primeira pergunta, se eu conseguir responder a primeira pergunta, se torna mais fácil de responder a segunda, que é qual que é o posicionamento que eu vou adotar.